Saúde a todos com a paz do Senhor Jesus. Aqui é a pastora Fátima, pastora no Jardim Curitiba 2. Glórias a Deus. E agradecendo a Deus pela rica oportunidade, né, a liderança deste ministério. E vou estar lendo aqui a palavra do Senhor no Salmo 105, que fala o seguinte: Rendei graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecido entre os povos os seus feitos, cantai-lhe salmos, narrai todas as suas maravilhas. Gloriai-vos no seu santo nome, alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Buscai o Senhor e o seu poder, buscai perpetuamente a sua presença. Lembrai-vos das maravilhas que fez. Lembrai das maravilhas que fez, dos seus prodígios, dos juízos de seus lábios. Vós, descendentes de Abraão, seu servo, vós, filhos de Jacó, seus escolhidos. Ele é o Senhor nosso Deus. Os seus juízos, o seu juízo permeia toda a terra. Lembra-se perpetuamente da sua aliança, da palavra que empenhou para 1000 gerações, da aliança que fez com Abraão e do juramento que fez a Isaque, o qual confirmou a Jacó por decreto e a Israel por aliança perpétua, dizendo: Dá-lhe a terra de Canaã como quinhão da vossa herança. Então, eram eles em pequeno número, pouquíssimos e forasteiros nela. Andavam de nação em nação, de um reino para outro reino. A ninguém permitiu que os oprimisse, antes por amor deles, repreendeu a reis, dizendo: Não toquei nos meus ungidos, nem maltratei os meus profetas. Fez vir fome sobre a terra e cortou os meios de se obter pão. Adiante deles enviou um homem, José, vendido como escravo, cujos pés apertaram com grilhões e a quem puseram em ferros, até cumprisse a promessa, a profecia a respeito dele, e tê-lo provado a palavra do Senhor. O rei mandou soltá-lo, o potentado dos povos, e o pôs em liberdade. Constituiu o senhor de sua casa e mordomo de tudo que possuía, para seu talante, sujeitar os seus príncipes e aos seus anciãos ensinar sabedoria. Então Israel entrou no Egito e Jacó peregrinou na terra de Canaã, de Cã. Deus fez sobremodo fecundo o seu povo e o tornou mais forte do que os seus opressores. Mudou-lhes o coração para que odiasse o seu povo e usasse de astúcia para com seus servos. E lhes enviou Moisés, seu servo, e Arão, a quem escolheram, por meio dos quais fez entre eles os seus sinais e maravilhas na terra de Cã. Enviou trevas e tudo escureceu. Moisés e Arão não foram rebeldes à sua palavra. Transformou-lhe as águas em sangue e assim lhes fez morrer os peixes. Sua terra produziu rãs em abundância, até nos aposentos dos reis. Ele falou e vieram nuvens de mosca e piolhos em todo o seu país. Por chuva lhes deu saraiva e fogo chamejante na sua terra. Devastou-lhe os vinhedos e os figueirais e lhes quebrou as árvores dos seus limites. Ele falou e vieram gafanhoto e saltões sem conta, os quais devoraram toda a erva do país e comeram o fruto dos seus campos. Também feriu de morte a todos os primogênitos da terra, da sua terra, as primícias do seu vigor. Então fez sair o seu povo com prata e ouro, e entre as suas tribos não havia um só inválido. Alegrou-se o Egito quando eles saíram, porquanto lhe tinha infundido terror. Ele estendeu uma nuvem que lhe servisse de toldo e um fogo para os alumiar de noite. Pediram e ele fez vir codornize e o saciou com o pão do céu. Fendeu a rocha e dela brotaram águas, que correram qual torrente pelo deserto, porque estava lembrado da sua santa palavra e de Abraão, seu servo. E conduziu com alegria o seu povo, e com júbilo canto os seus escolhidos.
Deu-lhe as terras das nações e eles se apossaram do trabalho dos povos, para que ele guardasse os preceitos e lhe observasse as leis. Aleluia. Glórias a Deus. O primeiro versículo fala: render graças ao Senhor, invocar o seu santo nome e fazer conhecido entre os povos os seus feitos. Nós temos que ter essa gratidão ao Senhor, independente de que nos aconteça, né? Render graças ao Senhor por tudo, não esquecer nem um dia sequer de nos render ao Senhor, de mostrar a nossa gratidão ao nosso Deus. Buscai ao Senhor e o seu poder, buscai perpetuamente a sua presença. Você vê que esse versículo 4 aqui, buscai perpetuamente a sua presença, não é só por um tempo. Buscar a sua presença não é só por um ano, por alguns meses ou por alguns anos, é perpetuamente. A nossa vida diária tem que estar diante do Senhor. Lembrar das maravilhas que fez. Quando nós examinamos as Sagradas Escrituras, nós vemos quantas maravilhas o Senhor fez. E também nós examinamos e vamos examinar a nossa vida também, a qual nós sabemos que nas páginas do livro da nossa vida tem maravilhas que o Senhor fez. Quando enfrentamos dificuldade, aflições, ventos fortes, muitas vezes nos esquecemos das maravilhas que o Senhor fez. Mas não é dessa forma que temos que ser. Devemos pensar, refletir, ler, fazer leitura da sua santa palavra e refletir que o Senhor já fez maravilhas com povos que estavam escravizados por outras nações, mas mesmo assim o Senhor estava ali agindo, fazendo maravilhas no meio daquele povo. O Senhor os tirou do Egito, o Senhor mostrou, o Senhor tirou homens do calabouço, né, e colocou, né, para sentar entre os príncipes, ou seja, colocou eles em lugares a quais eles não imaginavam, mas o Senhor os colocou, o Senhor os preparou para estar liderando o povo, liderando, né, nações, porque quando você se é governador, como cita a história de José, passa a governar povos desconhecidos, né, ali, mas tudo era Deus preparando ali o homem. Tantas palavras aqui que falam da grandeza de Deus, as maravilhas. Que Deus tão grande e poderoso a quais nós servimos, que Ele fez ali, lançou pragas naquele lugar, no Egito, para que viesse verdadeiramente ali aquele homem, né, Faraó, fazer a ordenança do Senhor. E o Senhor deixou que acontecesse tantas coisas, mandou pragas para que viesse, né, a fome, a aflição naquele lugar, para que aquele homem cumprisse a ordenança de Deus. O Senhor também feriu de morte os primogênitos, né? Tantas coisas o Senhor realizou, para que hoje nós viéssemos ler a palavra do Senhor e saber que a gente serve um Deus grande e poderoso, um Deus de maravilhas, um Deus que verdadeiramente nos tirou do lamaçal do pecado e nos fez conhecer sua santa palavra, para que viéssemos no amanhã seguinte fazer o quê? Fazer conhecido entre os povos os seus feitos, contar as vidas, o que o Senhor tinha realizado. Os cuidados do Senhor para com seu povo é grande. Todo o tempo ele não deixa esse povo desamparado. Em todo o tempo, Davi louva a Deus pelos livramentos. Exemplo para nós. Devemos, né, louvar e engrandecer. De contínuo. Não é só quando estamos bons. Não é quando a coisa anda bem para conosco. Mas nós devemos louvar e agradecer esse Deus em todo o tempo. O versículo 43 já fala assim, ó. 42, porque estava lembrado da sua santa palavra e de Abraão, seu servo. 43 fala e conduziu com alegria o seu povo e com jubiloso cântico os seus escolhidos. Esse é o nosso Deus, irmãos. Esse é o nosso Deus. Por mais que Ele permita alguma coisa ou outra acontecer, uma aflição daqui e dali, mas
Verdadeiramente Ele está caminhando conosco, seja no fogo, seja nas águas, mas Ele está dando livramento, Ele está cuidando. E lá do outro lado você possa cantar com alegria ao Senhor. Não se renda, mas verdadeiramente se entregue a Deus. Faça conforme Ele quer, faça conforme a sua santa palavra. Buscai o Senhor e o seu poder. E alegre o seu coração, alegre-se o seu coração por ser servo do Senhor, por ser verdadeiramente servo do Deus tão grande e poderoso. Filho do Deus Altíssimo, alegra o teu coração. Eu deixo essas palavras agradecendo a Deus. Amém.